E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galiléia estavam de longe vendo estas coisas. E eis que um homem, por nome José... Não, aí tá bom. Tá bom? 49. Então, 49. Comenta aí pra nós. Bom, aqui tem a questão da hora, que foi a hora que Jesus morreu. Vamos ver que é a hora sexta. Você acredita que seria 6 da tarde? Meio-dia. Na minha aqui ela é bem traduzida. Ó, que ela começa, ó. Já era cerca meio-dia, quando as trevas cobriam 44. Toda a terra, até as 3 horas da tarde. Na hora não. Porque como é separado as horas, tá? Ela é de 12 em 12, biblicamente. 12 horas do dia e 12 horas da noite. Ah, tá, sim. E eles são separados por vigílias. Entende? Então, cada 3 horas era uma vigília. E teve que o rasgou-se ao meio o véu do templo. Ou seja, foi... dá a entender que seria uma das roupas de Jesus. O véu? É. Do templo? Jesus? Não. É o véu do templo. Como é que era o templo? Templo físico mesmo. Sim, templo físico. Eu achei que era de Jesus, uma roupa de Jesus que se rasgou, alguma coisa assim. Era o templo físico. E no templo existia 3 divisórias, vamos dizer assim. Entende? Existia o lugar onde ficavam todas as pessoas, vamos dizer assim. O lugar santo. Existia o lugar santo, onde ficavam os sacerdotes e tudo mais. E existia o Santo dos Santos, onde ficava a Arca de Deus. E onde só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano para, vamos dizer assim, levar os pecados do povo. Então é esse véu que se rasga. Sim, aí dá início ao novo templo, tudo isso. Seria isso? Basicamente. Eu particularmente não acredito nisso. Sim, mas a questão do véu se rasgar é uma profecia. Eu particularmente não vejo isso. Tá? Muitos acreditam que o véu se rasgou porque Jesus quis mostrar que agora todos têm acesso a Deus. Tá? Eu particularmente não vejo isso. Eu vejo Jesus mostrando ali que a arca já não estava mais dentro. Entende? Porque eu estudei algumas vezes, estou estudando de novo a movimentação da arca. Você vai ver que a arca, se tu estudar o Antigo Testamento, você vai ver que várias vezes a arca é roubada e ela é trazida. Roubada e trazida. Roubada e trazida. Entende? E no livro de Reis, mais ou menos, ali ela é roubada e depois nunca mais se fala da arca. Entendeu? E aí tem um versículo em Ezequiel, que é onde eu particularmente não consigo compreender da mesma maneira que as pessoas compreendem, que é onde Deus fala assim aqui, pede para o povo santificar e tudo mais, que ele sairia do Santo dos Santos e se manifestaria no meio do templo. E aí depois se manifestaria na entrada do templo. Só que na sequência diz que a glória de Deus foi-se ao Getsemane e nunca mais apareceu. Entendeu? Então o que eu entendo? Ali já não existia mais manifestado de Deus. Dentro do templo. Dentro do templo não existia mais. Entende? Então o véu ali foi simplesmente para mostrar para os próprios fariseus que estavam ali. Porque as pessoas não tinham acesso. Né? Era só eles ali.
para mostrar para eles mesmos que eles estavam, que Deus já sabia de tudo, que eles não tinham nada que esconder de Deus, entende? Minha visão, entende? Pelo andar da carruagem, assim, do início ao fim, da maneira como o povo judeu tratou a palavra de Deus, entende? Na maneira de como eles deturparam a palavra de Deus, os fariseus. Quando eu digo judeu, não é todos, entendeu? Mas sim essa galera aqui, os fariseus, isso, os que se diziam ter os oráculos de Deus, entende? Então, eu vejo Deus mostrando para eles, dando uma oportunidade para eles, ó, tá vendo? Eu tô mostrando para vocês agora que eu já não tô mais aqui. Vocês estão enganando o povo achando que a arca tá aqui. Tô rasgando o véu e mostrando para vocês, ó, não existe mais. Entendeu? E o véu não era uma roupa simples, tá? O véu era uma espessura gigantesca. Tu vai ver isso quando tu estudar a construção do templo, tu vai ver que a espessura dela, ela era várias camadas de tecido. Sim, tecido bom, assim. Isso, exatamente. Qualidade. Então, eu, particularmente, vejo isso. Não vejo Deus mostrando. Por quê? Porque quem tinha acesso ali eram os fariseus. Então, Deus vai rasgar para dizer que todos têm acesso a Deus através do quê? Através da arca? Não. Agora a gente tem acesso a Deus através de Jesus, não através da arca. Entende? Então, Jesus não rasgaria o véu para dizer, não, agora vocês têm acesso livre a Deus. Eu não consigo ver. Porque o nosso acesso a Deus hoje não é pela arca. Não precisa entrar naquele templo físico, né? Exatamente. Porque nosso ali acesso... o véu ele separava as partes do templo e ali naquele local específico só o sumo sacerdote podia entrar. Não era nem todos os sacerdotes, era só o sumo sacerdote, era uma única pessoa. E sumo nós sacerdote. Não vamos querer entrar lá. É um cargo, na verdade, dentro do... seria um Deus da terra, mais ou menos. Vamos dizer. Era um representante, né? Era alguém que levava as petições e... Isso. Era um intermediário ali, digamos assim. Exatamente. Mas continua aí, teu comentário. Porque aí a gente não vai querer entrar lá, atenção, né? Foi isso. Mas uma coisa que me chamou também a atenção aqui foi justamente depois da morte de Jesus, de estar consumado ali aquele ato. Parece que um grande sentimento de arrependimento tomou conta das pessoas. Parece que um estado de lucidez, assim, poxa, eu tava matando esse cara, açoitando esse cara, e aí do nada, assim, um centurião pronuncia, na verdade, este homem era justo. Então parece que ele estava fazendo aquilo dali por outra força. Ou, sei lá, ele sem as pessoas ali na volta que estavam pedindo para crucificar, que estavam pedindo para matar, que estavam fazendo tudo aquilo de ruim com Cristo. Não era algo que elas tinham total consciência do que estavam fazendo. Porque logo em seguida teve esse comentário aqui. Então acredito que muitos também tiveram esse sentimento de arrependimento do que aconteceu. É que Lucas ele não enfatiza muito esse cenário. Entende? Mas se tu ler esse mesmo cenário nos outros evangelhos, tu vai ver que aconteceu algo estrondoso ali. Sim, porque o céu se escurece. O ambiente ficou em trevas. Isso. Eu estava lendo antes disso. Exatamente. Mateus, né? Então tu vê que isso não é algo natural. Mas tu acha que isso foi algo vindo de Deus? Olha, diz assim, Sim. ó. Foi a ira de Deus caindo sobre Cristo e sobre... Lê aí, amor. Em Mateus, essa passagem. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram, ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. Mas os outros disseram, deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo.
Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, Doideira. entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Muitas mulheres estavam ali observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e Maria, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Bom, é por isso que eu sou meio taxado de herege. De louco, entendeu? Mas como eu vejo esse cenário, tá, meu irmão? Como eu vejo esse cenário, assim. Tem o Salmo 18. O Salmo 18 é um salmo muito esquisito. Porque ele narra mais ou menos o que aconteceu aqui. Entendeu? Ele narra mais ou menos o que aconteceu aqui. Muitas pessoas acreditam que Jesus estava meio perdido ali. Entendeu? Por isso que ele clama a Deus. 18 ou 118? 18. Por isso que ele clama a Deus, Deus meu, porque me abandonaste. Entende? Particularmente, isso é uma visão minha, eu não vejo isso. Entende? Por quê? Pela maneira de como ele conversa com Maria, eu vejo ele conversando com Deus. Você vai ver que muitas vezes Maria vem conversar com ele e Jesus parece que ele é meio ríspido com ela. Entende? Por exemplo, no primeiro milagre, lá, vamos dizer assim, que Jesus transforma água em vinho, água em vinho. Entende? Ele diz assim: mulher, o que tenho eu contigo? Entende? Então, parece que Jesus está cortando ela. Só que na sequência do versículo, tu vai ver que Maria parece que entende o que Jesus fala, porque ela olha para os empregados e diz assim: façais tudo o que ele disser. Cara, como é que eu vou chegar para ti e vou dizer assim: cara, o que tenho eu contigo? Tu vai dizer: faço tudo. Aí tu vai olhar para os empregados, exatamente. Tu olha para os empregados e diz assim: faça tudo o que ele disser. Mas eu não disse que eu ia fazer alguma coisa. Entendeu? Pelo contrário, Jesus diz assim: não é chegado o meu tempo. Entendeu? Mas por que Maria entende o que ele fala? Entende? Parece que Jesus está mostrando para ela: não chegou ainda o meu tempo. Entendeu? Achou? Lê aí. Mais ou menos até a metade, lê para nós. Onde narra o cenário. Do versículo 3. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram. As torrentes da destruição me surpreenderam. As cordas do Sheol me envolveram. Os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição, clamei ao Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. A terra tremeu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram. Estremeceram porque ele se irou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Ele abriu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam sob os seus pés. Montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu esconderijo, das escuras nuvens cheias de água, o abrigo que o envolvia. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e raios. Quando dos céus trovejou o Senhor e ressoou a voz do Altíssimo. Atirou suas flechas e dispersou meus inimigos. Com os seus raios os derrotou. O fundo do mar apareceu e os fundamentos da terra foram expostos. Pela tua repreensão, ó Senhor, com o forte sopro das tuas narinas. Das alturas estendeu a mão e me segurou. Tirou-me das águas profundas. Livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários, fortes demais para mim.
Davi, ele cita, tu vai ver que ele cita vários salmos, mas ele cita num contexto profético. Uhum. Ele parece que está falando dele, mas tu vai ver que muitas vezes não é. Entende? Então, o que eu vejo Davi, eu vejo Jesus, esse cenário que Davi está citando aí, eu vejo o cenário da crucificação. Então, quando Jesus olha para Deus e diz assim, Deus meu, por que me abandonaste? Ele não está dizendo para Deus, Senhor, tu me largou aqui me sofrendo. Uhum. Eu vejo Deus exatamente nessa ira, querendo nos matar. Querendo nos destruir. Quase como se fosse um código ali, digamos assim, porque entendeu? ele está dizendo, na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. E aí Deus diz assim, é mais ou menos o que ele fala com Maria. Senhor, por que tu me abandonou? Lembra do nosso propósito? Uhum. Lembra da nossa conversa lá de Isaías, que Isaías tem aquela visão do templo, e eles estão conversando, ele diz assim, a quem enviarei? E aí eu particularmente vejo que não é Isaías falando, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu vejo Jesus falando, eis-me aqui, envia-me a mim. Entendeu? Aí tu vai dizer assim, tá, uma teoria tua. Não, cara, vamos pegar assim, ó. Vamos pegar a primeira Páscoa, certo? A última praga, lá no Egito. Qual que era a praga? O anjo da morte ia vir e ia matar todos os primogênitos. Só não ia matar o primogênito que tinha sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Uhum. Entende? É a Páscoa. Então, quando aquele anjo veio para matar, todos os que tinham sangue, ele passava reto na porta. Entendeu? Nesse cenário, eu vejo a mesma coisa. Deus tentando, na sua ira... Imagina assim, imagina tu criando um filho, todo amor e carinho, mas ele indo lá e morrendo por todo mundo. E todo mundo esnobando ele. Todo mundo repudiando ele, debochando dele. Entende? A tua ira, a gente está falando de Deus, sim. Estou falando de Deus. É basicamente o que aconteceria entre uma relação de pai e filho. Tu vê o teu filho ali morrendo, aquilo ali, imagina uma situação de pai. Tanto que uma das frases, Jesus fala 7 frases na cruz, crucificado. Uma das frases que ele fala é: não impute sobre eles este pecado. Então, ou seja, Jesus já está pedindo para Deus para não punir eles, as pessoas, pelos que eles estão fazendo para Jesus. Entende? Então, quando Jesus está olhando para Deus e diz, por que tu me abandonaste? Ele está mais ou menos lembrando a Deus. Diz, Deus, lembra do propósito. Não perde o controle. Entendeu? Tu vai ver que acontece isso várias vezes na Bíblia. Deus... Porque a vontade de Deus era justamente massacrar. Exatamente. Quando ele está destruindo Sodoma e Gomorra, tu vai ver que a Bíblia diz assim, e Deus lembrou-se de Abraão. Entende? Então parece que dá um estalo. Ah, Deus é um Deus esquecido. Não vejo isso. Entende? Porque Deus é como... É uma das características, vamos dizer assim, de Deus. Entende? Ele é onipotente, pode fazer o que ele quiser. Entende? Mas Jesus mostra para ele algo no qual eles já tinham conversado antes. Uhum. Ele já está lembrando. Entende? Diz, pai, lembra? Eu vim aqui e morri por eles. Entende? Agora não é mais o sangue dos cordeiros, das ovelhas, dos bodes, das pombas. Agora é o meu sangue. Entende? Eu vim aqui e me sacrifiquei por eles. Entende? Então agora, pai, eu respondo por eles. Jesus não está questionando Deus. Entende? Ele só uma conversa. É só uma conversa entre pai e filho. Tá na Bíblia isso? Não, não tá na Bíblia, mas eu vejo isso. Sim, mas é que é fácil de deduzir. Se tu entender o propósito de Deus e o amor de Cristo. Exatamente. Eu não consigo o propósito do sacrifício de Cristo por nós. Isso, eu não consigo ver Jesus perdido ali, entendeu? Não consigo ver ele. Amor, você quer? Não. Eu vejo exatamente Jesus. Você vai assistir a aula? Não, tranquilo, não veio. Eu vejo Jesus exatamente nesse sentido. Deixa eu trocar essa cadeira. Tá dizendo para Deus, Deus, ó. Tu vai ver que Moisés faz a mesma coisa. Não uma vez, várias vezes. Várias vezes tu vai ver Deus falando para Moisés, fique aqui que eu vou destruir esse povo. E farei de ti uma nova nação. Aí Moisés diz, não, Senhor, não faça isso. O que os outros povos dirão, você libertou os hebreus do Egito para punir eles aqui. Entende?
Aí tu vai ver que Deus escuta a Moisés e não faz isso. Entendeu? Tu vai ver que Deus diz para Moisés assim, ó, eu não irei mais contigo. Não irei mais com esse povo. Enviarei meu anjo. Aí Moisés ora e diz assim, Senhor, se tu não ires com nós, risca meu nome do livro da vida. Entende? Então, A misericórdia a de mente Deus é grande. entende? A mente de Ousadia. Deus, eu não me arriscaria não, Deus pensa assim, entendeu? Mas pela forma que Jesus veio à Terra, pela forma que Jesus nos ensina, pela forma que Jesus nos trata, eu consigo ver isso em Jesus. Uhum. Entende? Ele fazendo toda essa parte, justamente da mesma maneira que ele trata o ladrão na cruz, quando eles estão debochando, ele não fala nada. Da mesma maneira que ele olha para aquelas pessoas que muitos ele curou, muitos ele fez andar, muitos eram leprosos, mas estavam ali. Desce da cruz. Tu te curou vários, agora não consegue te salvar, Né? entendeu? E aí Jesus olha para eles assim, Pai, não impute sobre eles esse pecado. Eu consigo ver isso em Jesus, não um Jesus perdido, entendeu? Não, e tem mais uma coisa que a gente tem que lembrar, né? Que a gente, é claro, é horrível o que o povo fez com Jesus, mas a gente também tem que lembrar que eles estavam esperando um Messias que salvasse eles como o povo tinha sido salvado em momentos atrás. Uhum. Que toda vez que veio um resgatador, foi tipo como Moisés, foi para libertar fisicamente o povo. Sim. Então, no entendimento deles, o Messias ia vir para libertar fisicamente eles. Sim, não Então, para espiritualmente. eles, ele tá lá na cruz, era como se fosse uma comprovação de que ele não era o Messias. Então, para eles, assim, tu é o Messias, tem que descer daí, desce daí e vem resgatar o povo, Uhum. né? Então, no entendimento deles, a salvação que o Messias ia trazer ia ser física também. Você vai ver que nos evangelhos, em uma determinada conversa, o povo quer mais ou menos agarrar Jesus e fazer Levar ele para ser feito rei. para ser feito rei. E ele se afasta porque diz, cara, eles não entenderam a mensagem. Uhum. Entende? O reino não é físico. E eles espiritual. continuaram sem entender até a ressurreição de Jesus. Exatamente. Tanto que os próprios apóstolos, mesmo Jesus já tinha tendo dito várias vezes, né, que ele ia morrer e tal, se afastaram, se entristeceram, não entenderam o que tinha acontecido. Quanto mais os outros que não tinham ouvido Jesus dizer que ia morrer e que ia ressuscitar depois, né? Acharam que tinham se enganado, que ele era o Messias. Aqueles que talvez tinham acreditado por ter sido curado de alguma coisa e tal, deve ter ficado assim, tá, e aí? Uhum. Eu achei que era e não é, então?